Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É com muito prazer que venho, nesta ocasião, entrar em vossos lares para compartilhar convosco a palavra do Senhor. Deus colocou vocês aí, porque Deus sabia que havia uma palavra em minha boca, vinda das Escrituras, e esta palavra certamente iria falar aos vossos corações. Eu quero dizer que Jesus ama muito vocês. O seu amor pela vida de todos vocês é incalculável. Portanto, eu quero que vocês se preparem, porque nós vamos ler a palavra. Depois nós vamos orar a Deus por cada um de vocês. Eu vou ungir as minhas mãos e vou apontar as minhas mãos para a tela do seu receptor. E eu sei que Deus é poderoso para resolver os problemas de todos vocês. Nenhum problema que exista na vida de qualquer um de vocês é maior do que o amor do nosso Mestre. Nada que vocês estejam sofrendo é maior do que o carinho do nosso Mestre, o poder do nosso Mestre, o desejo dele de estar com vocês. Gostaria de pedir-lhe uma coisa muito importante: que vocês possam ficar aí e também que vocês possam compartilhar esta transmissão. Portanto, agora nós vamos ler a palavra. Hoje eu quero falar de um encontro que Jesus Cristo teve com um jovem rapaz. E essa história está no capítulo 9 de São Mateus, no Novo Testamento. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, nós iremos ler a partir do versículo 9, são apenas alguns versículos. Diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo isto, disse: os sadios não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Não vim para chamar os justos, mas vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Coloque sua mão com a minha aqui. Vamos falar com Deus. Pai, eu dependo 100% do Teu Espírito para anunciar esta palavra. Portanto, em o nome de Jesus, tome os meus lábios e entre nos lares através desta palavra. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu libero uma bênção agora sobre você que já compartilhou este programa. E libero outra bênção para aquele que vai acompanhar essa palavra até o final.
Esse texto fala de Mateus, do dia que Mateus encontrou Jesus, o dia em que Mateus foi salvo, no dia em que sua vida teve uma mudança radical. Esse texto mostra por que Jesus veio à Terra, qual foi exatamente o propósito dele vir. Esse propósito se revela aqui na história da conversão de Mateus. E este propósito realizado na vida de Mateus é o mesmo propósito de Jesus para com a sua vida. Quem sabe a sua vida é algo parecido com a vida de Mateus. Quem sabe está sem sentido. Quem sabe andando numa direção calamitosa. Quem sabe as pessoas lhe odeiam, lhe desejam mal. Quem sabe você é simplesmente um zero à esquerda da sociedade, ou muito pior do que isso, uma pedra de tropeço, vítima do ódio de muitas pessoas e que, se dependessem delas, quem sabe você já estaria morto ou já tinha se mudado deste lugar que você mora há muito tempo. É para esse tipo de gente, tal qual você e Mateus e eu, que Jesus veio e viveu entre nós. Morreu sacrificialmente, sofrendo as piores dores. Foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, para nos resgatar, assim como resgatou Mateus. Esse texto relata um pouquinho da história de São Mateus. E nós encontramos Jesus chegando aqui e se encontrando com esse rapaz no seu trabalho. Esse rapaz fazia um trabalho meio que discriminado, porque ele era um coletor de impostos. Ele representava a corte de Roma e ele colhia os impostos para Roma. Mas normalmente esses coletores de impostos também roubavam a nação e por isso e por outras eram muito odiados. Esse texto nos mostra algumas coisas nessa conversão. Jesus chega ali no seu setor de trabalho e o convida para segui-lo. E esse jovem coletor de impostos, publicano, segue a Jesus abandonando o seu trabalho. Mas o que é que pode fazer alguém abandonar um trabalho para seguir a um carpinteiro pobre, financeiramente falando, que havia largado tudo, até mesmo uma possível renda que seu pai havia lhe deixado para ser um pregador, itinerante, cativo, entre aspas, de uma oferta que alguém pudesse querer dar. O que leva um cobrador de impostos, um homem que vive com dinheiro na mão, o tempo todo, dinheiro ao seu dispor, o que leva alguém, numa patente dessa, largar tudo para seguir uma pessoa, um pobre homem chamado Jesus, que mesmo declarava que as raposas tinham seus covis, as aves dos céus ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Se bem que o Senhor Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, na beira-praia, onde havia uma feira de peixes. Mas ele normalmente não ficava lá. Ele ia lá, mas não exatamente ficava o tempo todo. A casa era dele. Uma vez alguém perguntou a Jesus: onde resides? Onde moras?
E ele foi lá mostrar a sua casa. Mas ele praticamente não parava em lugar nenhum. E quando parava, as pessoas eram capazes de arrancar o teto da própria casa dele para que ele pudesse operar um milagre em favor da população. O que leva um homem como Mateus, que tem uma vida estabilizada, financeiramente falando, um emprego reconhecido pela corte maior do mundo, o Império Mundial de Roma, o que leva alguém a largar uma vida dessa para seguir um carpinteiro que não oferece nada, aparentemente humano? Um homem de umas palavras meio que esquisitas, entre aspas, difíceis de entender para quem não andava na mesma visão. Essa é uma pergunta muito interessante. O que pode fazer você também abandonar essa vida sua, aparentemente, quem sabe, muito boa? Porque quando eu falo daqui, eu falo para pessoas tristes, desanimadas, desesperadas, eu sei. Pessoas desempregadas, mas eu falo também para pessoas que vivem o oposto disso tudo. Eu falo para pessoas sadias, bem empregadas, pessoas alegres, pessoas que têm tudo na vida. Eu não falo só para pessoas que estão enfrentando momentos de dificuldades. Eu falo para pessoas iguais a Mateus também, que aparentemente têm tudo. Tem um bom emprego, uma boa família, uma vida instabilizada. Será se alguém que tem uma vida assim precisa mudar de vida? O que é que uma pessoa assim ainda precisa? O que era que Mateus ainda precisava na vida? Certamente Mateus não precisava de nada estereótipo. Mateus precisava de algo dentro dele. Algo que o dinheiro não pode comprar. Algo que a fama não cobre nem atrai. Algo que a juventude também não pode conquistar. E isso se chama paz interior, realização interior. Quem sabe você é até uma pessoa bem realizada. Muitas mulheres desejam ser mães e não são, e você é mãe. Realizou um desejo na vida. Mas você pode, mesmo assim, ainda não ter paz na sua alma. Muitos jovens não se casaram por algum motivo, algum plano divino, e você conseguiu se casar. Realizou um desejo. Mesmo assim, quem sabe você ainda é infeliz. Muitas pessoas não têm saúde. E você dificilmente precisa ir ao médico para fazer um exame de rotina. Mesmo assim, você ainda não é feliz. Você é capaz de ver pessoas que são totalmente o oposto de vocês. Vivem o oposto financeiramente. E você ainda pode enxergar áreas de felicidade dessa pessoa. E você, quem sabe, imagina e diz: ué, essa pessoa não tem o que eu tenho e vive tão bem. A paz interior, a paz espiritual, que não se pode comprar, nem se adquirir por virtudes ou méritos humanos, é o que faz alguém abandonar uma vida boa, aparentemente, que nem Mateus, e seguir Jesus. Abandonar o dinheiro que tinha, abandonar a vida que tinha, às vezes até alguns da família, os amigos, a posição, e seguir a Jesus, que não oferece praticamente nada disso, mas oferece uma coisa que é maior do que isso: a paz. Uma pessoa que tem a paz na alma, ela é rica, porque ela não pensa em suicídio, ela não pensa em desespero, ela não se lamenta porque ganhou menos, e se lamenta, não murmura. Ela é tranquila e calma, o seu sono é suave, porque ela não anda à procura de grandes coisas. Se ela conquistar, ela glorifica a Deus. Se ela não conquistar, ela está feliz do mesmo jeito e tranquila. Há uma coisa mais importante do que qualquer outra coisa que você possa imaginar: a paz aqui dentro.
a felicidade aqui dentro. E essa felicidade se encontra aqui quando aqui dentro passa a morar uma pessoa. E essa pessoa foi a mesma que encontrou Mateus. Vejamos uma coisa importante. Qual era a situação anterior desse homem? Qual era a situação anterior de Mateus? O texto diz, partindo dali, versículo 9. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele era um coletor de impostos. Nós já adiantamos isso, chamado também de publicano. Esse homem tinha seu birô, tinha autoridade. Era ele quem passava os recibos de pagamento quando alguém ia acertar os seus impostos. Sem a assinatura dele, meu amigo, qualquer cidadão ali de ao redor estava prejudicado. Era a assinatura de Mateus quem dizia que uma pessoa estava livre e que tinha quitado sua dívida com o governo. Era um cuidador das finanças do alto escalão da corte romana. Pois é, mesmo tendo tudo isso, poder da caneta e da pena, esse homem não tinha felicidade. Há muitas pessoas que acham que a felicidade está em sentar atrás de um birô e dar ordens e ter uma caneta em mãos com a qual você possa assinar, sentenciando ou absorvendo. Mas não está aí a felicidade. Isso pode trazer algum conforto, mas não traz felicidade. Às vezes, isso traz estresse, isso traz traumas, traz inimizades com outras pessoas e consigo mesmos. Era isso que acontecia com Mateus. O seu emprego estava lhe trazendo desconforto, inimizade. As pessoas atribuíam a Mateus suas desgraças. As pessoas atribuíam a Mateus as suas tristezas e angústias. Quando faltava alguma coisa na mesa de algum judeu, geralmente eles imaginavam, se Mateus não tivesse me cobrado o imposto, nós não estaríamos como estamos. Então esse homem tinha um grande emprego, mas era tão odiado. Ele não tinha amigos. Ele não podia passear sozinho. Ele não podia sair às ruas. Quem sabe você é assim também. Uma pessoa que tem tudo e não tem nada. Tem as coisas mais caras do mundo, mas percebe que são as coisas mais simples que nos trazem felicidade. Nós encontramos também agora o amor de Jesus por ele. Apesar de ele ser esse homem odiado e odioso, e apesar também de ter esse dinheiro todo que não lhe trazia felicidade alguma, Jesus demonstrou para ele um grande amor, lhe fazendo um chamado. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me, verso 9. Segue-me. Foi o chamado de Jesus como demonstração de amor e de que ele vê que o homem que muitas vezes possui tudo não possui nada. A riqueza não é tudo, o dinheiro não é tudo, a posição social não é tudo, estar atrás de um birô dando as ordens pode ser até um peso, um fardo. Jesus conseguiu enxergar isso e disse: Mateus, segue-me. Abandona tudo, Mateus. Muitas vezes você imagina que a felicidade está em adquirir. E às vezes a felicidade está em abandonar. Às vezes é quando você deixa aquele amigo que lhe atrapalha de lado, para ir à igreja, para ler a Bíblia, onde está a sua felicidade. Às vezes não é no meio de uma multidão que lhe pressiona, às vezes é na solidão dos vales ou em cima de um monte. Às vezes não é perto de pessoas que têm, às vezes é ao lado de alguém que nunca teve, mas que carrega dentro de si a paz que todo homem precisa. Julgai-vos entre vós mesmos quem mais adoece de problemas psíquicos, se são os que nada têm ou os que têm tudo. Quem mais comete suicídio?
São aqueles que menos têm ou aqueles que mais têm? Pense nisso. Jesus enxergou na vida de Mateus que ele tinha um bom emprego, mas precisava deixar aquele emprego. Aquele emprego não estava lhe fazendo bem. Aquela cadeira, aquela poltrona, aquele lugar em que ele estava sentado era a causa dos seus males. Quem sabe o que você procurou tanto tempo é exatamente isso que está lhe afastando de Deus. Quem está tirando as melhores coisas de sua vida. Jesus olha para aquele homem e disse: segue-me. Eu vou andar por vários lugares, mas me segue. Eu não estou te oferecendo nenhum valor financeiro, mas me segue. Eu não estou te oferecendo um birô maior, nem dinheiros a mais, nem charretes, nem cavalos, nem palácios. Ele não usou nenhuma desses sofismas, mas apenas uma palavra que trouxe paz àquele homem: segue-me. É essa palavra que traz a paz quando uma vez é obedecida. Segue-me. Mateus seguia Roma, seguia o Estatuto de Roma, seguia o próprio roteiro da sua agenda durante o dia e tinha que render para que Roma lhe recompensasse e lhe pagasse no amanhã. Mas ele precisava seguir outro roteiro. A agenda de Jesus tinha que ser a sua agenda. Segue-me foi o chamado de Jesus demonstrando amor. E a resposta no versículo 9 é que esse rapaz se levantou simplesmente e foi embora. Alguém chegou ali depois para receber o imposto do dia, a coleta do dia, e Mateus não estava lá. Só estava o birô, a cadeira e as penas e alguns recibos. Não diz nem que ele levou o dinheiro que tinha arrecadado naquele dia. Certamente as pessoas levaram para si, como revoltados de tanto pagar impostos sem receber nada de volta lá de Roma. Mateus deixou tudo para lá. Causou um prejuízo desgraçado para muitos, mas trouxe a paz que ele precisava. Deixou tudo, se levantou na mesma hora e seguiu o Senhor Jesus. Isso trouxe para Mateus paz, alegria, algo que ele nunca tinha tido na vida. Pois é, quem sabe essa também é a sua história, ou a sua história é muito parecida com isso. Mateus passou a seguir a Jesus, contemplar os milagres que Jesus havia feito. E aquilo trouxe para ele uma nova perspectiva. Quem sabe alguém olhava para Mateus e dizia: mas como troca uma vida daquela por uma dessa? Para cima e para baixo acompanhando esse homem cabeludo, de pele morena, sem nenhum dinheiro no bolso, sem renda fixa. Seguindo esse homem, como é que abandona uma vida daquela, atrás de um birô, caneta na mão, determinando ordens, querido por Roma, para seguir uma vida dessa? É porque a felicidade está nas coisas simples da vida. A felicidade não está em nada desta terra. A felicidade está nas coisas simples da vida. Experimente selecionar um dia para contemplar as ondas do mar, as estrelas dos céus, passear com seu cachorro, fazer uma caminhada, exatamente uma caminhada, sozinho, passear por dentro de uma mata onde se ouçam os pássaros. Experimente sorrir para o que varre a rua e abraçá-lo. Experimente chegar na igreja e falar com aquele irmãozinho que senta num canto e você muitas vezes nem sabe o nome dele. Experimente você mesmo fazer sua comida.
Experimente andar descalço. Experimente tomar um banho de cuia. Experimente essas coisas simples da vida. Ir a uma esquina da tua casa, comprar aquela espigazinha de milho e comer. Experimente ir lá na feira da sua cidade, ver pessoas, apertar as suas mãos. Experimente chegar na igreja, por mais simples que a sua seja, quem sabe a sua, é muito simples. Os bancos ainda são totalmente de madeira, não tem nenhum conforto lá. Experimente sentar no chão com sua criança, com o gatinho de sua casa e rolar na sua casa. Experimente dar graças a Deus todas as vezes que você for se alimentar em sua casa, ainda que não seja aquela comida que você gostaria que fosse. Experimente dar graças a Deus todos os dias por viver, por respirar. Às vezes as pequenas coisas são as grandes coisas e às vezes nós nem nos lembramos. Nós não nos lembramos de que esse ar que respiramos, que faz nossos pulmões funcionar, é assim mesmo que se diz? Você entendeu. Esse coração que bate e bombeia o sangue para toda parte do nosso corpo, irrigando nossa pele, nossos olhos, todos os nossos órgãos. Experimente ver todas essas coisas. Experimente ver o crescimento de uma criança. Experimente prestar um culto. E ver como é bom sentar e ouvir o homem de Deus, a mulher de Deus, anunciarem o Evangelho. Experimente sentar perto de um idoso. Experimente dar um abraço naquela irmã, no caso irmã com irmã, depois de um culto. Demorar uns 5 minutinhos ali depois do culto para ter contato com as pessoas. Experimente você mesmo lavar seu carro, às vezes, ou sua moto. Experimente você mesmo pôr a mão na massa. Andar com seus filhos pela praça da sua cidade. Conversar sobre coisas bobas, você entendeu? Coisas simples da vida. Gafanhoto, sapo, essas coisas que a gente não fala mais. Experimente num sítio onde a poluição luminar não seja tanta, e veja as estrelas. Quantas são? Essas coisas são as coisas ricas da vida. Essas coisas nos trazem alegria, mas existe uma acima de todas elas. A simplicidade do Evangelho. A simplicidade de Cristo. Essa pobreza de Cristo que é riqueza para quem o segue. Essa pequenez de Cristo que é grandeza para quem o segue. Essa humildade de Cristo que não é em nenhum ponto diminutiva, mas que exalta quem o segue. Experimente ser cristão de fato. O cristão autêntico, que não anda de confusões, mas que não aceita as imposições de então, do momento. Aquele cristianismo tão autêntico que me faz dizer para o pecador que ele está pecando, sem contudo ter o desejo de agravá-lo. Pelo contrário, ter o desejo de salvá-lo. Experimente esse cristianismo de verdade. Esse cristianismo traz tanta alegria que quando uma vez seguido, faz a gente abandonar qualquer coisa. Mateus abandonou tudo. Eu pergunto, o que seria um dízimo para Mateus? Se ele foi capaz de abandonar tudo. O que seria uma oferta para Mateus? Se ele foi capaz de abandonar tudo por Jesus? O que seria uma noite de oração, uma vigília? Não seria nada. O que seria para Mateus um jejum, um evangelismo na praça, a entrega de um folheto, o compartilhamento de uma live, uma ajuda para embelezar uma live a fim de pregar o evangelho?
O que seria para Mateus estar aqui pregando o evangelho com a Bíblia na mão? Não seria nada. Abandonar o que ele abandonou para seguir a Jesus naquelas terras quentes da Judéia, encontrando gente de todo jeito, inclusive pessoas agressivas. Tinha gente que tinha tantos demônios que queriam agredir as pessoas. O que fez Mateus abandonar tanto conforto pelo desconforto? É porque existem desconfortos que são confortáveis. Existem desconfortos que não valem nada o desconforto, porque traz um conforto maior aqui dentro. A realização interior. Estar com Jesus, meu filho, é ser mais rico do que ser qualquer coletor de imposto. Quem está com Jesus tem a paz, tanta paz, que a medicina, o diploma do médico, do psicólogo e do psiquiatra não substitui, nem mesmo o dinheiro do bancário ou do banqueiro. Estar com Jesus, essa simplicidade é sinônimo de riqueza, de conquistas e de vitórias. E quando Jesus disse, Mateus, segue-me, logo aquele coletor de impostos entendeu que ali estava a sua grande chance. Em primeiro lugar, alguém pode dizer, que chance? Ele perdeu logo o emprego. Como Jesus é bom, deixou o homem desempregado. Pois é. Muitas vezes são as perdas que nos trazem grandes vitórias. E às vezes são as vitórias aparentes que nos trazem grandes transtornos. Eu quero pensar, para finalizar a minha fala, no homem Adão. Foi a perda de sua costela quem fez ele casar com Eva, aquela mulher linda que ele precisava. Enquanto a costela de Adão estava no seu lugar, enquanto Adão estava completo, ele não tinha sua esposa. Foi no dia que ele perdeu, que ele ganhou. Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem achar sua vida, vai perder a salvação. A salvação é para quem está disposto a perder a sua vida particular. Claro, aquela parte de sua vida particular que lhe afasta de Deus. Quem sabe é o seu adultério. Quem sabe é o seu cachimbo, o seu cigarro. Quem sabe a sua religiosidade falsa. Quem sabe é o seu temperamento. Quem sabe é o seu dinheiro, sua fama. Existem muitas coisas que podem estar lhe afastando de Deus. Quem sabe a sua sensualidade, o desejo de se apresentar como nasceu, ou de ver alguém adulto igual ele nasceu, nu. Quem sabe essas coisas aparentemente lhe trazem um conforto, são boas aos olhos, isso não podemos negar, mas aos olhos apenas. E o coração? Por que é que ele está triste? Mesmo vendo tudo, os olhos vendo tudo que gostariam de ver. Por que seu coração é tão infeliz? Mesmo seu bolso tendo todo tipo de cédulas e de cartões de créditos que você possa ter, e sua conta todos os dias entre Pix e mais Pix, e só engorde cada dia. Por que essas coisas não trazem essa paz que eu creio que, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, há de notar essa paz no meu olhar? É porque essas coisas que falei não conquistam essa paz interior. O que conquista essa paz interior é Jesus. Quando você vai a Jesus, você tem a paz da vida eterna. Você tem a certeza de que está passando esta vida simplesmente passando, como forasteiro e peregrino, esperando um dia em que Jesus voltará a essa terra e nos tirará, às vezes, de um certo desconforto que vamos estar. Mas nós entraremos na cidade eterna, pelos portões celestiais,
e ficaremos ao lado de Jesus para todo sempre. Essa certeza não se compra com dinheiro, nem todo o ouro do mundo pode comprar. É por isso que eu quero apelar a você que me assiste agora. Quem sabe você uma vez aceitou o Evangelho e depois foi atraído pelas coisas do mundo. E você foi, e agora você está até com vergonha de voltar. Quem sabe você está na igreja, mas quando sai do culto, você sabe lá o que você pensa, o que você faz. Quem sabe você não está em nenhum tipo de pecado considerado grave, mas está naquela fraqueza, não gosta mais do que gostava antes. Quem sabe você cantava na igreja, dizimava na igreja, levava pessoas para a igreja, mas hoje nada disso você faz mais. O que aconteceu com você? Você gostaria hoje de retornar a Jesus? Você gostaria de fazer um pacto com Jesus novamente? Se você gostaria de fazer um pacto com Jesus novamente, eu quero que você levante sua mão comigo aqui. Diga: Senhor Jesus, eu quero o Senhor de volta na minha vida. Pelo amor do teu nome, entra no meu coração novamente. E você que já ouviu o Evangelho muitas vezes, nunca deu um sinal levantando sua mão de que queria aceitar Jesus. Eu lhe pergunto, você gostaria de aceitar Jesus agora no seu coração? Se você deseja aceitar Jesus no seu coração, levante sua mão com a minha e diga: Senhor Jesus, eu entrego em tuas mãos a minha vida para a glória do teu nome. Bom, você fez isso? Eu vou já orar por você. Vou já orar por você. Eu vou chamar uma canção nessa programação. E logo em seguida eu vou orar por você, vou mencionar seu nome. Então, se você fez uma decisão, coloque seu nome aí: eu fiz minha decisão. Se você precisa de oração, escreva aí que precisa de oração, que quando eu voltar daqui a pouco, eu vou estar orando pela sua vida. Em nome de Jesus.